Eu faço a Wendla Bergman, ela é uma das protagonistas, eu divido ela com Sophie e com Marília. A Wendla, ela é uma das chaves principais para a gente entender o desenrolar da peça. Ela passa por diversas coisas, uma transição muito grande, para descobrir o que é o sexo, o que é a sexualidade, o que é crescer, porque na mente dela é como se ela sempre fosse ser uma menininha, mesmo que ela já tenha crescido. A Wendla, ela é uma personagem muito complexa, é até difícil falar dela, porque o autor ele deixa muitas coisas não ditas no texto. E eu tive que buscar comigo e também com as meninas, tentar entendê-la de uma forma e não julgá-la. Ela tenta, com a curiosidade dela de adolescente, descobrir as coisas que a mãe dela não a conta. E ela tem todo esse embate com a mãe dela, de ir atrás das respostas, de ser a pessoa, na verdade, que na relação dela com o Melchior, ela é que tem atitude pra ir atrás de descobrir essa curiosidade dela. Ela é uma garota que tá deixando de ser menina agora pra uma fase mais mulher. Ela tem várias vontades e desejos reprimidos. Ela quer algo muito, mas acho que a moral dela não deixa, por ela estar nessa caixinha, né, de regras e tabus e coisas impostas pela sociedade e religiosidade. Olha o vestidinho que mamãe trouxe. Mamãe, por que a senhora fez um vestido tão comprido? Você faz hoje 14 anos. Se eu soubesse que ia ser tão comprido, eu preferia ter ficado com 13 anos. Não, senhora, o vestido não está tão comprido assim. Meu personagem é a senhora Bergman, que ela é mãe da Wendla Bergman, que é a personagem principal da peça. A história gira em torno da adolescência de Wendla, né? Digamos assim. E a senhora Bergman, ela é uma senhora assim, recatada, de uma família de alta sociedade, então ela tem os princípios cristãos, morais, éticos, muito bem definidos para ela. Porque Wendla, como ela está na adolescência, ela está naquela transição de seguir o que a mãe manda, seguir o que os hormônios mandam. Então a senhora Bergman tenta trazer ela para uma educação igual a que ela teve. Não, menino! Essas coisas não se perguntam um homem, Wendla! Você quer botar sua mãe no coração! Então, eu vou fazer 2 personagens, a senhora Bergman e também a diretora do colégio. São 2 personagens que têm uma energia parecidíssimas, ambas são bastante rígidas e tal. A senhora Bergman, ela é uma mãe protetora, ela se preocupa com a Wendla, mas ao mesmo tempo ela tem alguns tabus de não falar sobre sexualidade com a sua filha. E a diretora vai nessa vibe de sempre ser muito exigente, de falar como se estivesse dizendo um discurso. É necessária a expulsão, pois acima de tudo é preciso evitar que este delinquente continue exercendo a sua nefasta influência sobre os demais colegas. Eu faço 2 personagens, que é a professora, que ela julga um dos personagens após a morte de um dos alunos. A professora, ela é uma mulher séria, fechada nos padrões da sociedade, conservadora. E eu faço Ilse, ela é representada como a vida, como uma mulher que foge de todo paradigmas, que ela faz suas escolhas, vive sua vida sem ser julgada pelas pessoas e sem se importar com o que as pessoas vão falar sobre ela. Boa noite, Bud. Queria que você fosse. Pensando bem, que você se foda! Eu faço 2 personagens. O primeiro é Thea. Ela é uma menina romântica, inteligente também, só que ela é meio alienada, inocente também. Ela fala algumas coisas que ela talvez nem entenda realmente o verdadeiro sentido. Quando eu tiver filhos, eu vou deixar eles vestirem tudo cor-de-rosa. Roupinha cor-de-rosa, chapéu cor-de-rosa, sapatinhos cor-de-rosa. A segunda personagem é Ilse. Ela já é muito bem diferente de Thea. Ilse já é uma mulher mais madura, ela é da vida, gosta de aproveitar a vida, então ela tá sempre, assim, pelo mundo,
na casa de um, na casa de outro, e é o que ela mais gosta assim, de fazer, de aproveitar a vida. Eu interpreto 2 personagens na peça. A senhora Gabor, ela é a mãe do Melchior Gabor, que é um dos protagonistas. E ela é uma personagem que, por mais que ela tenha alguns princípios que sejam mais tradicionais, ela tenta ao máximo ser moderna pro filho dela. Ela quer passar pano pra tudo que o filho dela faz, porque pra ela o filho dela é só uma criança. Já a Ilse, ela é uma personagem que, de certa forma, ela representa, num momento muito triste da cena, a vida. Ela é uma personagem que tá o tempo todo indo pra vários lugares e ela não se preocupa, ela não se prende a nada, ela tá sempre indo na casa de várias pessoas, indo em várias festas. Ela é uma personagem que representa, de certa forma, esse despertar, essa vida. E motor, o que você tá fazendo na rua vestido de homem? O carnaval já passou. Aí eu fui presa. A minha personagem, o nome dela é Fanny Gabor, ou ela é uma mãe totalmente liberal com seu filho Melchior. Então, essa educação que ela dá pra ele acaba passando dos limites e ele acaba fazendo certas coisas fora do comum de um ser humano. Ela ainda segue defendendo seu filho independente de qualquer coisa, então eu acho que a senhora Gabor é uma mãe que tá sempre lá com seu filho independente se ele tá errando ou não. Quem escreve o nosso filho Melchior escreveu é porque está consumindo até a alma. Eu sei o quanto você idolatra, porque ele corresponde perfeitamente à sua imagem. Faço 3 personagens. Ernest, que é um aluno exemplar, meio bagunceiro, mas é muito estudioso. E o professor, Philgen Todd, é um professor muito carrancudo, ele é muito rigoroso com os alunos. E eu tenho o terceiro, que é o seu Gabor, né? Um advogado de exemplo para exemplar, só que o que ele faz é só trabalhar e, no final de tudo, esquece da família. Bom, meu personagem é Melchior. Ele é um dos personagens principais porque ele interage tanto com o outro personagem que comete suicídio, ele tem um envolvimento com ele. A Wendla, que é outra personagem que sofre violência sexual, é por ele que violenta ela engravida dele e ele acompanha toda a história do início ao fim do espetáculo. Agora eu vou te dar o que você está pedindo. Não é que ele seja uma pessoa ruim, mas ele é muito impulsivo, ele é jovem. Ele não mede muito as consequências do que ele vai fazer. Moritz! Vá embora! O cheiro do seu túmulo está nos incomodando. Olhe seus dedos. Que nojo! Eu vou interpretar a Marta e o Mascarado. A Marta, ela é uma garota de 14 anos que sofre abusos mentais, psicológicos e físicos pelos pais. Ela não entende toda a situação, o quão grave que ela passa todos os dias na casa dela. E me jogaram lá no quintal. Tive que passar a noite toda dentro de um saco. Você não morreu sufocada? Pelo menos eles não me batessem. E o Mascarado, ele é a divindade, ele é Deus, ele é juiz, ele é quem você achar interpretar quem ele é. Ele tá ali para julgar o personagem que acaba fazendo coisas erradas. Vou fazer 2 personagens no Despertar da Primavera. O Lammermeyer, ele é um personagem jovem, né, que estuda no mesmo colégio que todo mundo. Ele é responsável por causar um pouco do caos das cenas que vão se seguir no espetáculo, porque ele aposta com o Moritz a morte dele. Você não ia acreditar. Eu seria capaz de dar um tiro na cabeça se eu não passasse. Que mentira isso aí! Não, quando eu quero ver então? Quero ver você dar um tiro na sua cabeça se você não passar. Vamos apostar? Hã? Em contraposição, eu vou fazer também o Moritz, que é o personagem que acaba cometendo suicídio. O Moritz, ele é um personagem que ele não vê muito graça na vida que ele leva, mas ele tem muita esperança de uma vida melhor que ele nunca conheceu. Mas ele acaba se vendo encurralado quando a única vida que ele tem parece não dar resultado nenhum pra ele. É um personagem que realmente precisava ser dividido entre vários atores pra gente ver
diferentes momentos da vida e até da morte do Moritz. O Moritz, ele é um personagem que, dentro do Despertar da Primavera, ele traz a dualidade que todos nós vivemos em algum momento na adolescência entre o ser esperançoso com o que vem, ser esperançoso com o que pode ser a vida e a dualidade daquilo que ela realmente é. E ele se encontra num contexto que é totalmente diferente do que ele quer ser, mas ele traz mais essa questão do eu quero viver, mas da forma em que eu estou, eu não quero. E durante o desenrolar de toda a peça, você vê uma alegria forte no Moritz no começo, e isso vai se esvaindo ao longo da peça até o momento fatídico onde ele comete suicídio. E também coloca em questão, em xeque, tudo o que a sociedade, a família, tudo o que as pessoas ao redor querem que ele seja. Querem que ele seja um aluno perfeito, querem que ele seja um melhor amigo. Vou interpretar 2 personagens. Um se chama Ranch. Ele dá um ar de sarcasmo na história. E para fazer ele, eu peguei referências de personagens sarcásticos. Moritz. Bem, ele é um cara que quer viver, mas tem um dilema na cabeça dele. Ele tem uma moral. E essa moral faz com que ele se mate. Traz uma energia pesada, porque você aborda uma coisa que está presente na nossa realidade. Eu tenho 2 personagens, que é o Ranch Hilo e o Humphrey Baldy. O Ranch Hilo é um menino que é estudantil. Ele é todo alegre com os amigos dele, mas também tem uma mente meio psicótica, que ele fala coisas como matou alguma pessoa, alguma mulher, que ele sempre fala isso. E o meu outro personagem é o Humphrey Baldy, que é um empregado de uma diretoria, que é da escola. Bebão! Sim, senhora diretora. Feche esta janela! É um pouco mais difícil porque a gente precisa unir as 3 interpretações, não podem ser interpretações avulsas. Eu fui uma das que lutou mais para que fosse essa peça que a gente escolhesse, né, para fazer no final. Porque eu me senti muito representada, sabe? As dificuldades adolescentes, que muitas vezes são tidas como besteira, são tidas como uma fase, porque realmente é a fase mais difícil, a fase que a gente está em transição. Então, eu lutei bastante para que fosse essa peça, para que a gente fizesse algo que fosse um tabu ainda grande, sabe? Ela é muito diferente de tudo que eu já vivi, porque os meus pais são muito tranquilos, sempre me deram muita abertura, muita liberdade. Pelas cenas que eu faço, né, serem cenas muito complexas e muito pesadas mesmo, muito difíceis de fazer, e acho que de assistir também, mas de fazer, de estar ali na pele dela é muito, muito doloroso. É uma coisa extremamente nova, mas é muito importante mesmo que eu sinta como atriz em formação. Ela é muito... Acho que ela tem certas tendências que, como sadomasoquismo, que eu não me veria ali. O que foi muito interessante no processo de fazer isso, de ter essas interações. E como atriz, foi muito divertido fazer essas cenas. Ela parte de um ponto de curiosidade porque ela também não entende o que ela sente. Então, ela tá explorando. Então, eu fui junto com ela explorar. De que se chegava a um ponto de ela ser grisalha, eu nem imagino, eu também dizia, tá, eu nem imagino também. Então, como é isso? A minha maior dificuldade é diminuir a comicidade, porque a gente tem momentos cômicos, mas a gente tem momentos mais dramáticos, e o cômico não poderia se sobressair ao dramático. Então, a dificuldade foi baixar um pouco essa comédia para que a gente pudesse ver mais definidamente as nuances. A diretora, para mim, foi um pouco mais difícil de fazer, por ser algo mais exigente, não tem muita liberdade de estar andando, se movimentando. Eu gosto muito de trabalhar com o corpo. Mas aí a gente vai enfrentando as dificuldades e fazendo, né?
Por mais que essa peça foi escrita há anos atrás, tipo, quase 150 anos atrás, a gente ainda vive esses mesmos dilemas na nossa sociedade. A gente ainda vê um reflexo do autoritarismo, dos tabus de falar sobre suicídio, de falar sobre violência sexual, sobre sexo. Então, assim... A dificuldade, acredito que seja por causa da energia. São duas energias onde uma eu tenho que me reprimir, a minha voz tem que ser mais para dentro, mas eu tenho que ser outra pessoa que normalmente a Carmen não é. E aí o C, ela traz a liberdade do que o meu corpo me pertence, eu faço o que eu quero, eu volto a hora que eu quiser. A maior dificuldade para mim eu achei na hora de construir, porque eu construo de uma forma e eu vejo que elas constroem de outra e eu não sei como é que eu posso, como é que o público pode entender isso. Mas Ilse eu achei mais complicado. Eu achava que ia ser mais complicado, mas quando eu vi já estava solto, assim, sabe? Já saiu de dentro de mim. E foi uma coisa bem leve. Diante da Fanny Gabor, que é a primeira personagem, eu tentei focar mais nesse ambiente de mãe que tenta ser moderna, mas não é totalmente moderna. Uma mãe que está tentando sempre passar a mão no filho, ela não tá nem aí se o filho tá fazendo coisa errada. Já a Ilse, ela é totalmente diferente de mim. Eu sou uma pessoa muito mais tímida. E ela é uma pessoa que ela não tem vergonha de nada na vida. Ela é totalmente sexual, ela dá em cima, inclusive, de um dos personagens. Foi um desafio, mas foi um desafio bom. Porque como atriz, você não pode se prender a ser você mesmo. Você não é o personagem que você está interpretando. Então, fazer personagens totalmente diferentes de mim abre o mundo para mim para outras facetas, né? Que não são minhas, mas sim dos personagens. Essa personagem me faz tirar um pouco de mim também, do peso das costas que a gente vem aguentando, das pessoas ingratas. Me faz também tirar um peso de mim. A única dificuldade que eu tive foi com o Sr. Gabor, porque eu tive que me espelhar com meu pai, certo? Que meu pai tem um padrão muito rigoroso, né? Um padrão social que tem que trabalhar para dar comida, levar comida para dentro de casa. Para chegar na energia do personagem, eu só busco emoções que se assemelhem àquilo. Por exemplo, um arrependimento, algo que eu fiz e me arrependi. Então, eu fico tentando buscar esse sentimento de culpa, ou às vezes de vergonha de alguma coisa que a gente já fez e não era para ter feito, agir por impulso. Porque quando eu era mais jovem, eu era muito impulsivo. Então, eu sei mais ou menos como é que ele se comportaria, se ele fosse real. Eu tento trazer isso para mim. E a cena de violência, a de violência sexual que acontece, logo de início eu não quis fazer. Assim, quando o jogo surgiu a ideia, que eu vi o que ia acontecer, eu não quis fazer. Só que, conversando com a atriz que faz o Wendla, eu consegui me acalmar. Mascarado foi um desafio para mim, para entender a importância, a voz, o poder que ele tem que exercer em cena, a confiança que ele tem que passar para o público. O Lamir Maia foi um personagem que eu tive um pouco mais de dificuldade, visto que ele não tem muito foco, então a cena que ele aparece, que é uma cena importante, visto que ela desencadeia na história, precisava ser bem feita, precisava ser feita da maneira correta, deixar explícito o que estaria para acontecer ali. O Moritz, ele foi um personagem que me encantou muito. Acho que para mim teve um processo no começo bem mais difícil, porque eu escolhi por ser um personagem totalmente diferente de quem eu sou. Eu tive que mergulhar dentro de um ponto que eu até nem conhecia dentro de mim. Em alguns momentos, eu tinha que dar uma pausa e dizer assim, peraí, eu vou botar uma música aqui, eu vou botar alguma coisa aqui diferente de Moritz, porque senão eu vou ficar nesse lugar. E aí, parte do caminho do ator é saber se desconectar quem eu sou de quem o personagem é. Mas também é um processo muito gratificante, porque saber que eu posso ser algo totalmente diferente de quem eu sou, demonstrar ser alguém diferente, ser o Moritz, é muito gratificante. É muito
realizador poder representar alguém que é totalmente diferente de mim, sabe? Foi desafiador e difícil, porque tem uma cena de masturbação. Foi muito difícil de interpretar ela. Até mesmo o professor Kierkegaard disse que é muito difícil fazer. Eu achei realmente importante conversar sobre esse assunto de um jeito artístico, de um jeito alegórico, que as pessoas podem se identificar e esse tipo de coisa. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite